Há dores que ninguém vê, feridas que sangram em silêncio, batalhas travadas no lugar mais escuro da alma, onde nenhum abraço alcança e nenhuma palavra humana consegue curar. Mas existe algo ainda mais devastador do que a própria dor. É quando, no meio do sofrimento, o coração começa a sussurrar uma pergunta que assusta até os mais fortes. Deus, o Senhor ainda está aí? Essa é a pergunta que atravessa a noite de Jó. Essa é a mesma pergunta que em algum momento pode atravessar a sua vida. Olá, queridos, a paz do Senhor. Hoje, nossa caminhada pela palavra nos leva a um dos trechos mais profundos, dolorosos e ao mesmo tempo mais poderosos de toda a Escritura. Continuando a jornada de Jó, agora nos capítulos 7 ao 12, nós não veremos apenas um homem sofrendo. Veremos uma alma sendo despida diante de Deus. Veremos o peso do silêncio do céu, o corte cruel das palavras humanas e, no meio de tudo isso, uma fé ferida, mas ainda viva, porque há momentos em que o sofrimento deixa de ser apenas uma circunstância e passa a morar dentro da gente. É exatamente aí que encontramos Jó. Se antes ele perdeu bens, filhos e saúde, agora algo ainda mais profundo está sendo consumido, suas forças interiores, sua mente está cansada, seu coração está exausto, sua alma já não consegue esconder o peso daquilo que sente. No capítulo 7, Jó abre a boca, e o que sai não são apenas palavras, é o grito sufocado de alguém que já chegou no limite. Ele compara sua vida à de um trabalhador que passa o dia inteiro debaixo de um sol escaldante, esperando desesperadamente a sombra do descanso. No hebraico, a palavra usada aqui é tissava, uma palavra carregada da ideia de combate, serviço duro, guerra contínua. Jó está dizendo: minha vida virou uma batalha diária e eu já não tenho forças para lutar. Existe uma sinceridade brutal nisso, porque há dias em que viver parece exatamente assim, uma guerra silenciosa. Um peso que ninguém entende, um sorriso por fora e um cansaço profundo por dentro. Jó fala de noites intermináveis de horas arrastadas, de um corpo coberto por feridas, de pele rachada, de uma mente atormentada que não encontra paz, nem mesmo quando a escuridão cai. Mas então, no meio da sua dor, ele levanta os olhos para Deus e faz uma pergunta que corta a alma, que é o homem, para que tanto o observes. Essa pergunta ecoa pela eternidade. Anos depois, Davi faria a mesma pergunta em adoração, maravilhado pelo amor de Deus. Mas Jó faz essa pergunta esmagado pela dor. Não como quem contempla a bondade divina, mas como quem sente o peso esmagador de ser observado em meio ao sofrimento. Perceba a profundidade disso. A mesma pergunta. Dois corações, duas noites completamente diferentes. Porque a dor muda a forma como enxergamos tudo, até mesmo Deus. E talvez seja exatamente aqui que muita gente se encontre hoje, orando e sentindo silêncio, chorando e sentindo distância, esperando e vendo apenas mais uma noite longa, mas a Bíblia não esconde isso de nós. Pelo contrário, ela nos convida a olhar de frente para essas dores, porque Deus não rejeita um coração sincero, ainda que ele esteja quebrado. Então, quando esperamos consolo, surge Bildade, e suas palavras caem sobre Jó como pedras. No capítulo 8, Bildade fala como alguém que acredita ter todas as respostas. Sua visão é fria, dura, sem espaço para mistério. Se há sofrimento, houve pecado. Se há dor, existe culpa escondida. Na cabeça dele, Deus funciona como uma balança automática, pesa ações, distribui recompensas e aplica castigos imediatamente. Mas a vida não é tão simples assim. E a dor humana é profunda demais para caber em fórmulas prontas. Sem perceber, Bildade toca na ferida mais cruel. Ele sugere que os filhos de Jó morreram por causa dos próprios pecados. Imagine ouvir isso carregando um luto impossível de suportar. Há palavras que machucam, há palavras que ferem mais do que a própria tragédia. E há pessoas que, tentando defender Deus, acabam ferindo filhos de Deus. Bildade usa imagens conhecidas da cultura antiga. Fala do papiro que seca sem água, da teia de aranha que parece bonita, mas desaba ao menor peso. Para ele, essa é a imagem do ímpio. Só que ele está olhando para Jó e enxergando tudo errado. Então Jó responde, e sua resposta no capítulo 9 é de uma grandeza que emociona, mesmo ferido, mesmo confuso, mesmo esmagado. Jó não diminui Deus.
ele exalta o Senhor. Fala daquele que move montanhas sem que percebam, daquele que ordena ao sol e ele se cala, daquele que estende os céus como quem abre um véu sobre o infinito, daquele que pisa sobre as ondas revoltas do mar. E como não lembrar que séculos depois, Jesus Cristo andaria sobre as águas mostrando que aquele que errou, descrébia, estava vindo ao encontro da humanidade. Nada na palavra é acaso, tudo aponta para algo maior. Mas então, no meio dessa reverência, Jó revela a dor mais profunda do seu coração. Ele sente distância, ele sente impotência, ele sente que entre ele e Deus existe um abismo impossível de atravessar. E então ele faz um clamor que atravessa os séculos. Quem dera houvesse um mediador entre nós, alguém que colocasse a mão sobre ambos. Quando Jó disse isso, provavelmente nem imaginava o alcance eterno dessas palavras. Mas o céu ouviu. Aquilo que saiu da boca de um homem ferido se transformou numa sombra profética da redenção. Porque um dia viria o mediador perfeito, aquele que tocaria Deus e tocaria os homens, aquele que faria a ponte onde existia abismo, aquele que carregaria dores que não eram suas para curar dores que eram nossas. Cristo estava, silenciosamente, sendo anunciado em meio às lágrimas de Jó. No capítulo 10, Jó já não segura mais nada. Agora ele fala com Deus como alguém que derrama o coração inteiro no altar, sem máscaras, sem religiosidade vazia, sem frases bonitas, apenas verdade. Ele pergunta por que nasceu, pergunta por que foi formado com tanto cuidado para viver tamanha dor. Ele descreve sua criação no ventre com imagens impressionantes, fala do leite derramado, que coalha como queijo, uma antiga metáfora para o milagre secreto da formação da vida. É como se dissesse: Senhor, tu me moldaste com tuas próprias mãos. Então por que minha história chegou até esse vale tão escuro? Quantas vezes essa oração sobe em silêncio de corações feridos? Senhor, se o Senhor me ama, por que permitiu isso? E Deus registra essa pergunta na Bíblia não para censurá-la, mas para mostrar que ele vê até as lágrimas que ninguém vê. Então surge Zofar no capítulo 11. E ele vem ainda mais duro. Seu discurso não tem abraço, não tem compaixão, não tem ternura, só acusação. Ele praticamente diz que Jó merecia sofrer ainda mais. Como é triste quando quem deveria aliviar a dor aumenta o peso. Mas então algo muda. No capítulo 12, Jó se levanta em dignidade, ainda ferido, ainda cansado, ainda confuso, mas com uma clareza espiritual impressionante. Com santa ironia, ele responde: vocês pensam que são os donos da sabedoria? E então declara uma verdade eterna: Deus não cabe nos cálculos humanos. É ele quem levanta reis e derruba reis, quem estabelece nações e desfaz impérios, quem confunde sábios, quem revela mistérios escondidos na escuridão, quem governa silenciosamente até aquilo que parece fora de controle. E aqui está a verdade que aquece o coração. Nem toda dor é castigo, nem toda luta é consequência de erro, nem todo silêncio de Deus significa ausência de Deus. Às vezes, enquanto tudo parece ruir, o céu ainda está sustentando você com mãos invisíveis. Às vezes, quando você acha que está sozinho, existe uma batalha espiritual acontecendo que seus olhos não conseguem ver. E mesmo no silêncio, Deus continua presente. Guarde isso no coração. Sua dor pode ser profunda, mas ela nunca está fora do alcance da graça de Deus. E prepare-se, porque nossa jornada com Jó está apenas entrando em águas mais profundas. Nos próximos capítulos, perguntas ainda mais intensas surgirão. Debates mais duros acontecerão e no meio da escuridão começaremos a enxergar lampejos de uma verdade eterna que mudará tudo. Se essa palavra falou ao seu coração, inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e me conte nos comentários em qual momento da vida você já sentiu que Deus estava em silêncio. Mas depois percebeu que Ele estava sustentando tudo. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.